Alô, amigos, canal RK Bahia trazendo a análise do jogo Cruzeiro 3, Bahia 0. Bahia não foi o mesmo Bahia que venceu o Fortaleza, que venceu o Internacional, o Bahia que estava em crescimento, o Bahia que virou o jogo contra o Goiás lá em Goiânia, 6-4, e dessa vez o Bahia estava desconcentrado, desorganizado, muitos erros individuais se verificando, principalmente o goleiro Marcos Felipe não foi o mesmo goleiro, Canu não foi o mesmo zagueiro, Iago jogou muito mal, o Iago Felipe, Biel também não mostrando nada, Rezende muito mal no jogo. Aliás, vamos ser sinceros, não teve nenhum destaque o time do Bahia, somente destaques negativos de um Bahia desorganizado, o pior Bahia da época de Renato Paiva. Desculpem falar no nome do português, mas esse foi o Bahia do pior Renato Paiva. Irreconhecível o Bahia nesta noite, perdendo de goleada 3-0 para o Cruzeiro. O Bahia agora está na 14ª posição, ainda 34 pontos, né? E o Cruzeiro está na 12ª colocação, já na zona da Sul-Americana, aí com 37 pontos, 7 de diferença para o Z4. O Cruzeiro já respirando mais aliviado, longe da zona de rebaixamento, portanto. Venceu o primeiro jogo do Mineirão em 2023, o Cruzeiro, para vocês verem a dificuldade que o Cruzeiro tinha de jogar em casa, e o Bahia deu esse mole aí. Bahia que começou melhor o primeiro tempo, né? Controlando a posse, tendo mais ação ofensiva, mas logo o Cruzeiro equilibrou o jogo e começou a ter mais presença ofensiva, até que aos 18 minutos, num cruzamento aí de Matheus Pereira, né, o Canu, todo atrapalhado, meteu contra o próprio gol e desviando aí do goleiro Marcos Felipe, que aliás todo atrapalhado nessa partida de hoje, o Marcos Felipe. E depois teve aí o Bruno Rodrigues aí carimbando a trave ainda no primeiro tempo, e o jogo terminou no primeiro tempo com esse placar de 1-0 para o Cruzeiro. Logo na volta do intervalo, né, o Marlon ampliou para 2-0 logo aos 7 minutos, aproveitando um contra-ataque pela esquerda de ataque do Cruzeiro. E depois esfriou o jogo, o Bahia tentou, esboçou alguma reação aí, mas sem qualidade, mas sem organização, a coisa não funciona. E tentou buscar o empate, teve até mais posse de bola, chegou a ter 60% contra 40% do Cruzeiro no segundo tempo. No primeiro tempo, não. No primeiro tempo, o Bahia nem chutou a gol, nem chutou a gol. A única finalização foi longe do gol. E no segundo tempo, o Bahia teve mais presença ofensiva, mas, como eu disse antes, sem foco, sem determinação e principalmente sem organização. E o Cruzeiro tentava contra-ataques mais precisos e objetivos do que o próprio time do Bahia. Bruno Rodrigues mata o jogo aos 43 minutos do segundo tempo, fazendo o 3-0, e foi de contra-ataque, como o Cruzeiro jogou no segundo tempo, né? Porque já tinha um resultado, 2-0. Aí esperou o Bahia chegar e contra-atacava aí de forma mais precisa. Cruzamento pela direita, bonito gol, desviou com canela e encobriu o goleiro Marcos Felipe. Como eu disse antes, no primeiro tempo o Bahia pouco finalizou, o goleiro do Cruzeiro não trabalhou no primeiro tempo e a única finalização não chegou ao alvo. No segundo tempo o Bahia assustou mais, né? Teve mais presença ofensiva, assustou mais o Cabral, Everaldo aos 11 minutos de cabeça, Gilberto também teve um lance aí que tirou tinta, como se diz, né, do travessão. Cauli é outro jogador que vai desfalcar o Bahia no jogo. Difícil o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Saiu machucado, sentiu o músculo adutor da coxa direita, isso ainda no primeiro tempo, e ainda levou o terceiro cartão amarelo, portanto, está fora contra o Palmeiras. O Bahia vai, sem o seu melhor jogador, enfrentar o Palmeiras, que hoje tocou 5-0 no São Paulo, perigoso Palmeiras do Abel Ferreira. Bahia não jogou bem,
perde um confronto direto, né? E faz o Cruzeiro respirar muito mais aliviado no Campeonato Brasileiro, se afastando e muito da zona do rebaixamento. O que marcou o Bahia foi essa falta de organização, essa falta de objetividade e principalmente erros individuais. 3 jogadores erraram muito durante a partida. Primeiro o goleiro Marcos Felipe, que falhou no primeiro gol ao sair da meta, né? E no segundo tempo ele estava mal posicionado. Então Marcos Felipe teve relação direta com o resultado do Bahia. O zagueiro Canu foi outra presença negativa no time do Bahia, né? Fez gol contra, um lance aí de indecisão do zagueiro, errou muitos passes e foi uma noite pouco inspirada do Canu. Aliás, todo o sistema defensivo, o Gilberto não foi bem, o Camilo Cândido também não foi a noite dele, né? E o Iago Felipe perdeu bola que gerou o segundo gol, né, e errou também muitos lances. Portanto, o Bahia não era a noite do Bahia e vai ter que se recuperar justamente contra o Palmeiras fora de casa no Allianz Parque. O jogo é no sábado agora, portanto nós estamos na quarta-feira, tem quinta, sexta para se preparar, né? Se preparar, ver onde errou e tentar fazer uma apresentação melhor e tentar se recuperar em cima do Palmeiras. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. E o Cruzeiro só joga dia 2 de novembro, às 20 horas, tem o São Paulo no Morumbi. São Paulo que vem mordido porque levou 5 do Palmeiras. Tá, e esse foi o resumo do jogo Cruzeiro 3, Bahia 0, um jogo realmente muito ruim do Bahia de Rogério Ceni. Deixa o seu comentário que eu quero saber a sua opinião, joinha sempre e te inscreve no canal se você não for inscrito. Uma boa noite para vocês, beijo no coração e fique com Deus.